gostaria de também passar uma ideia a respeito dos moabitas, né? Na sombra, né, da antiga aliança, os moabitas sempre vistos como impuros pela casa de Israel, mas principalmente pela casa de Judá, né? Até porque também depois o Israel com as tribos, né, seguindo Jeroboão, eles também se misturaram bastante, né? Então acabaram ficando quase que farinha do mesmo saco, né? Mas visto como impuros de uma maneira geral durante a história de Israel, né? Uma vez que eles descendiam de relação incestuosa entre Ló, né? Na ocasião da destruição de Sodoma, né? Que a esposa dele olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então as filhas ficaram preocupadas até pela fuga e o ambiente deles que eles viviam era Sodoma e Gomorra, que foram as cidades da planície ali foram destruídas, né, pelo fogo do Criador, porque os pecados delas se acumularam até os céus e isto esgotou a paciência do Criador, né, como uma prefiguração, né. E as filhas dele de Ló ficaram preocupadas em não arranjarem maridos e não deixarem descendentes, né, para que o nome do pai delas não fosse apagado, então elas acabaram lá embriagando o próprio pai e dormindo com ele e concebendo dele, né. Então aqui a gente tem uma relação de incesto entre pai e filhas, né. Mas acontece que a gente tem lembrando, então, por essa descendência, os moabitas eram vistos como impuros, tá? Mas acontece que hoje a gente tem um ídolo comumente adorado, amplamente adorado ao redor do planeta, né? Que remete a um ídolo sumério por todas as características e itens de culto que se faz para ele, né? Inclusive pela própria data de nascimento que está na certidão dele, né? No RG dele, né? Que é a mesma do ídolo sumério lá atrás, né? Em homenagem ao Deus Sol, né? Do terceiro dia de ressurgimento do Sol após o solstício de inverno lá no hemisfério norte, né? Então no início do verão, né? Que é Tammuz, né? Que é até um ídolo que acabou dando o nome a um dos meses hebraicos justamente pela própria corrupção que os hebreus também tiveram, né? Ao longo de sua história aí de deixar a herança deles mesmo ser também maculada e ser contaminada pela impureza de fora, né? Mas acontece que o Tammuz, propriamente dito, né? Ou o líder máximo hoje proclamado por aí, né? Que é a versão moderna desse aqui, do Sumério, ele também é fruto de incesto, né? Porque a história conta que foi uma relação entre um filho e uma mãe, né? Então, diferente da dos moabitas, que é entre o pai e suas filhas, mas a entre um filho e sua mãe também é uma relação de incesto, né? Não é mudando o ângulo ou seja, a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? A ordem dos fatores não altera o produto em matemática, né? Então também é prefigurado e também é uma sombra espiritual, um incesto, certo? E portanto, se o ídolo hoje ele tem uma ligação forte com o fruto de uma relação incestuosa, o ídolo hoje ele é um ídolo moabita, né? Em todos os sentidos da palavra, né? Bom, mas então a condenação dos moabitas é avassaladora? Não, depende, né? Depende por causa de Ruth, né? A história de Ruth, que está na linhagem do rei Davi e por consequência está na linhagem, né, junto com Boaz, né, o homem de Belém, não é isso? Está na linhagem do Messias, então a salvação, né? Aliás,
eu entendo que as genealogias são explicitadas, né? As genealogias do Messias são explicitadas ali nos escritos que foram deixados, né? Justamente para, não é como uma comprovação física, né, ou jurídica, sabe, ou nos registros lá hebraicos, judaicos, da descendência dele para que se pudesse crer que ele era o Messias. Eu entendo que é muito mais que isso, né? Porque se apegar a isso é pequeno demais, né? Eu entendo que todos os componentes das genealogias do Messias, né, eles requerem atenção, né? A gente deve prestar atenção na história de cada um deles e o que eles significaram e o que eles fizeram, porque os componentes do corpo, aqueles que vão fazer parte do corpo dele, né? As pessoas que farão parte do corpo dele vão seguir essas características de cada um que está na genealogia, né? Por quê? Porque o Criador deixou na nossa existência uma coisa chamada genética, né? A gente, independente da nossa vontade, né? A gente carrega um pedacinho de cada um dos nossos ancestrais, né? Por várias gerações dentro do nosso ser que é hoje, né? Ou seja, a nossa existência hoje, ela é na verdade um misto de inúmeros ancestrais que a gente teve, né? E isso é carregado pela tal da genética, né? Então, se a genética existe, ela é parte da criação e, portanto, ela é uma coisa assinada pelo Criador, né? E pelo Messias, foi feita pelo Verbo, né? Porque tudo que foi feito por ele e nada do que foi feito sem ele, né? Então a genética também está nesse pacote, certo? E pela genética a gente tem essa ideia clara, né? De que os ancestrais contribuem tijolinho a tijolinho na formação daquele ser, né? Então, portanto, o corpo do Messias, né? Ele será composto de pessoas, né? Que se assemelham espiritualmente dos que faziam parte da genealogia do Messias, porque a genealogia do Messias seriam os ancestrais, entre aspas, claro, né? Na prefiguração da carne, que comporiam, né, que influenciariam, né, a genética do Messias, né? Então isso é uma sombra, né? Uma prefiguração. E Boaz e Ruth eles estão nessa prefiguração. Então, portanto, as ações de Boaz e Ruth são ações positivas de quem vai fazer parte do corpo do Messias, porque eles são ancestrais do Messias, né? Carnalmente falando e prefigurativamente falando. Assim como os meus bisavós, os meus avós e os meus pais fazem parte, também tem um pedacinho de cada um deles como parte componente do meu corpo. O meu corpo que existe hoje. O meu ser hoje, ele é produto, vamos dizer assim, de uma mixagem de pequenas partes de cada um dos ancestrais, certo? Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas se a gente pesquisa só um pouquinho sobre genética, a gente consegue entender esse padrão claro, né, que vai de encontro à genealogia, tá? O que é a ideia da genealogia e por que se dava tanta importância para isso ali nos escritos, tá? Que foram deixados a respeito do nosso Salvador. Então, a história de Ruth lá, o livro, ela explicita bem. O livro de Ruth é um livro relativamente curto, é uma história conhecida, né? E aí é que entra aqui a nossa decisão final, né? Porque de um lado a gente tem o ídolo moabita, que é fruto de incesto, né? E a gente tem o verdadeiro Salvador, né? Que foi prefigurado lá atrás como Boaz, porque afinal de contas ele era um homem de Belém e ele estava prestes, ele tinha campos, né? E ele estava prestes a fazer a colheita dos seus cereais, né? Tanto a cevada quanto o trigo. E foi exatamente nessa época, no preâmbulo da colheita da cevada, que a Ruth chegou, né? Quem conhece a história lá sabe disso. E aí ele consumou o casamento com essa moça moabita, né?
num sinal de remissão segundo a lei antiga, né, dela, e casando com ela após essas colheitas, né? Ou seja, ele consumou o casamento, né? Esse homem de Belém, ele consumou o casamento com uma tenda moabita após as colheitas da cevada e do trigo, né? Então, vê que moabita, de certa forma, a grande parte do mundo tá? Por causa de Tamuz, não é mesmo? Esse Tamuz que nós estamos vivendo aí hoje, do dia 25 de dezembro. Ou seja, mudou o nome, mudou a identidade, mudou a roupagem, mas espiritualmente ainda é o mesmo, tá? Que é o que interessa para o Criador, né? Porque o Criador é espírito, né? E então, diante de nós todos moabitas, agora a gente tem a escolha que a gente pode fazer, né? Que foi de certa forma lá na história de Ruth, né? Quem conhece sabe que tinha Ruth e tinha a outra cunhada dela, né? Que era casada ali com os filhos de Noemi, que acabaram falecendo. E uma delas ameaçou seguir, voltar com Noemi para Belém, né? Mas depois desistiu e acabou ficando por Moabe mesmo, tá? Mas Ruth não, Ruth foi firme e ainda declarou que o povo da sogra dela, ou seja, israelita, voltando para Belém, seria o povo dela, e o Deus dela seria, né, o Deus dos israelitas seria o Deus dela também, Ruth, né? Como de fato foi, né? E aí ela fez a escolha certa por largar o ídolo sumério, fruto de incesto dos moabitas, e encontrar, né, e até casar com a figura do homem de Belém, né, que é o verdadeiro criador, né. Então, como moabitas, né, a questão aqui não é ser moabita ou não, né, porque todos vão ter essa mancha. A questão é a escolha que Ruth fez, né? Se tu tiver a mesma escolha que Ruth, então você se assemelha a ela espiritualmente, né? Se você se assemelha a ela espiritualmente, e como ela faz parte da genealogia física e prefigurativa do Messias, né? Então, obviamente, a Ruth espiritual, ela também fará parte do corpo espiritual, como se fosse um ancestral, né? Terá parte no corpo espiritual do Salvador também, né? Eu entendo que é por isso que as histórias aconteceram desse jeito, e eu entendo que a figura dos moabitas se resume a isso, tá? Nas escrituras, né?